Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso, aqui comigo tem, como vocês sabem, o Bernardo Coimbra. Fragoso, tudo bem, meu amigo? E esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal o Globo, que entra nas últimas semanas de 2025 numa pegada um pouco diferente. Com o término das principais competições do calendário brasileiro e da América do Sul, a gente vai fazer uma repaginada, vai revisitar como é que foi o ano dos 4 principais clubes do Rio e também falar um pouco da expectativa para o ano que vem. Agora a gente vai começar com o Botafogo e para isso quem está aqui com a gente é Thales Machado, editor-chefe do Globo. Thales, obrigado aí pela presença com a gente. Valeu, Fragoso, valeu, Bernardo, editor de esportes, editor-chefe do Globo. Aí vão achar que eu tô querendo roubar o lugar ali, não tô só aqui humildemente vindo participar desse podcast. Vou aproveitar a minha primeira participação aqui para agradecer como editor de esportes do Jornal o Globo, todo mundo que assistiu, todo mundo que acompanhou. É o último episódio dessa temporada 2025 aí do Toque Passa, foi muito legal, a gente recebeu gente muito bacana por aqui. Fragoso e Bernardo sempre receberam, eu de vez em quando o Fragoso estava no chinelinho aí nas férias. Mas estamos aqui para falar um pouquinho desse ano do Botafogo e para perspectiva também do que vai ser em 2026. Thales, vamos lá, vamos começar. Acho que não tem como ser de uma forma diferente com o assunto treinador, que já virou rotina. Sim. No final de ano e no início de ano do Botafogo, David Ancelotti saiu, optou por sair do cargo de treinador do Botafogo essa semana. A diretoria queria demitir o preparador físico da comissão dele, Luca Guerra. O David, que também já estava com algumas dúvidas em relação ao planejamento do Botafogo para o ano que vem. De início, indicou que aceitaria essa decisão da diretoria, depois não quis mais abrir mão do braço direito ali dele na comissão, afinal foi ele que trouxe o Luca Guerra para trabalhar no Botafogo. Então foi um motivo que ele viu como principal ali para sair, mas já tinham outros ali com um plano de fundo, questão de contratações para o ano que vem, expectativa por títulos, enfim. Fato é que o David saiu do Botafogo, o Botafogo está no mercado aí à procura de um novo treinador. O que você acha que a torcida pode esperar do perfil do novo treinador que vai vir para o Botafogo no ano que vem? Acho que a torcida pode esperar... Vai ser difícil responder essa pergunta, porque na verdade é difícil entrar na cabeça de John Textor, que é o sujeito que... até segunda ordem, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer no Botafogo de uma hora para outra. Vai ser quem vai escolher esse treinador. Acho que o Botafogo tinha optado pela permanência do David. Era uma escolha a se fazer. Acho que o trabalho do David, acho que ele é avaliado lá dentro assim também. Tem altos e baixos, né? Acho que a gente pode falar aí de um time que ofensivamente ficou bem organizado até no final do ano, que conseguiu superar as dificuldades que vieram muito das lesões ao longo do fim do ano, mas também é um time que tomou 10 gols nos últimos 5 jogos, mesmo com essas dificuldades, 2 gols por jogo, uma coisa que não acontecia desde 2020. É um time que, e aí eu acho que carrega mais a culpa do David mesmo, é um time que não soube vencer jogo grande, é um time que acabou não conseguindo vencer nenhum dos primeiros colocados ali no Campeonato Brasileiro, e os jogos decisivos ali contra Vasco e LDU que resultaram na eliminação, o time foi muito aquém do que poderia ser, mas eu acho que o que deveria, vamos por esse ponto assim, o que deveria nortear essa escolha do técnico deve ser justamente os desafios que o Botafogo vai encarar nos primeiros meses da temporada, porque tem o Brasileirão já começando, o Botafogo, se quiser ser um time competitivo no Campeonato Brasileiro, não pode perder tempo, não pode perder, Flamengo e Palmeiras vão vir muito forte de novo, o Botafogo vai ter um elenco pior do que esses times, se quiser realmente fazer esse sonho de competir ali com o Cruzeiro, com tudo mais, que devem vir forte de novo, tem que começar já nas primeiras rodadas a ter um time que tem um elenco bom, e aí a Libertadores, né? E aí que eu acho que talvez o Botafogo tenha uma oportunidade para escolher técnico. Vai jogar na altitude, isso a gente já sabe, vai ser La Paz de qualquer maneira, o primeiro jogo, na quarta-feira de cinzas, né? Estreia na altitude na Libertadores, 18 de fevereiro. E... Na verdade, pode ser Potosí também. Mas La Potosí Paz ou Potosí, sim, até pior, altitude, né? 3.600 metros em La Paz, 4.000 em E depois pode pegar a LDU, né? Então, assim, é preciso ser um técnico com os conhecimentos do futebol sul-americano. Do futebol brasileiro, com certeza, mas também do futebol sul-americano. Acho que o Botafogo pecou ano passado pelo David justamente por não conhecer. Ele pareceu surpreso ali de enfrentar a LDU no primeiro jogo dele da Libertadores e isso resultou numa eliminação que poderia muito ser evitada. O Botafogo chegaria ao título da Libertadores? Duvido muito, mas poderia ter chegado, por exemplo, numa semifinal. Falando ainda dentro dessa coisa de perfil de treinador, tem algumas coisas que o Botafogo espera que o treinador seja capaz de fazer ali, né? A gente escuta, claro, dos treinamentos, da qualidade dos treinamentos, da qualidade da comissão técnica, e isso é importante. Eu acho que os 2 treinadores que mais
tiveram êxito, mais tiveram sucesso na SAF, que foram o Luiz Castro e o Arthur Jorge, tinham isso como ponto positivo, também uma comissão técnica ali muito qualificada, e que tanto os jogadores quanto o pessoal do staff, a diretoria do Botafogo ali, a cúpula de futebol, valorizava muito. Eu acho que esperam isso também. Mas tem um detalhe novo que a diretoria do Botafogo tem mencionado muito, e para mim é a coisa mais individual do trabalho de um treinador, que é a capacidade do treinador de mobilizar o time quando o jogo está em andamento ali. E o que foi detalhado para mim nas apurações foi principalmente durante o intervalo. Como um treinador é capaz de, no intervalo das partidas, mexer com o time dele, tanto no quesito tático, em relação a alguma alteração que o treinador adversário possa ter feito durante o jogo, quanto no quesito anímico também, de dar mais ânimo ali para os jogadores no intervalo, ter um discurso um pouco mais acalorado, ou então certeiro nesse ponto. E eu acho que a avaliação do David nesse sentido não era tão favorável a ele. Eu acho que os treinamentos dele, todo mundo elogiava muito, mas essa questão da capacidade de mobilização dele no intervalo das partidas era uma coisa que deixava a diretoria do Botafogo um pouco incomodada. E aí, dentro disso, um dos nomes, né, o departamento de futebol do Botafogo produziu uma lista de vários treinadores possíveis, vários treinadores que eles consideram qualificados, e entregaram para o John Textor. Um desses nomes na lista era o Rafael Guanais, do Mirassol, e eu acredito que uma das principais coisas que fizeram os olhos dos membros ali da cúpula de futebol do Botafogo brilhar foi justamente a capacidade do Guanais de mobilizar o Mirassol no empate em 3-3 no Newton Santos, assim. O Botafogo sai para o intervalo vencendo por 3-0, e o Guanais, depois ele já até disse isso em outras entrevistas, ele teve a capacidade de, através do discurso, mostrar ali para os jogadores deles que era capaz, que era possível, assim, que eles eram capazes de buscar um resultado, um empate, talvez ali, quem sabe, uma virada, que chegou perto de acontecer. E também fez algumas alterações táticas ali com a entrada do Chico da Costa, que o Mirassol conseguiu buscar esse empate. Então eu acho que é mais ou menos isso que a diretoria do Botafogo está esperando. Além de um treinador com um bom treino, além de um treinador com uma boa comissão técnica, um treinador que consiga fazer mudanças para talvez ir nesse sentido que você falou, de ganhar jogos grandes ou contra grandes treinadores, sabe? Talvez vocês estejam espelhando o Arthur Jorge, né? A gente tá falando de um técnico que não mexeu no time depois de perder um jogador com 30 segundos na final da Libertadores, que conseguiu ali, com essa atitude, dar um recado pra dentro de campo, né? Acho que a gente pode lembrar outros jogos do Arthur que ele errou e que ele acertou também dentro disso. Não é um técnico com viradas tão marcantes, mas é um técnico que tira o Botafogo de um 0-0 meio modorrento com o Peñarol para a maior exibição que aquele time fez em 2024. É um técnico que, por exemplo, bota o Barbosa de atacante contra o Bahia e acaba tomando gol na campanha do Campeonato Brasileiro, uma das poucas derrotas do Botafogo no Newton Santos. Acho que acaba esse sebastianismo, né? Essa volta de um grande treinador, aconteceu no Flamengo com o Jorge Jesus, talvez agora, só 6 anos depois, esteja mais arrefecido, mas isso é normal quando um time é campeão. O Botafogo precisa encontrar seu padrão ali, né? Mas me parece que toda essa confusão externa ao campo, mas interna aos bastidores do clube também atrapalha um pouco, né? Atrapalham, por exemplo, no sonho com nomes maiores, com nomes mais bem de fora, por exemplo, como veio o Luiz Castro na época. Que tendem a buscar projetos mais consolidados, né? E tem uma questão desse ano em relação uma questão em relação a 2026, que foi em relação a esse ano, é próprio 2024 também, 2023 com o Luiz Castro, né? Sim. Que foi a questão do tempo, né? Pro Textor escolher o treinador, o Renato Paiva só veio pro início do Brasileiro, que começava só em abril. Esse ano não, o Brasileiro começa no dia 28 de janeiro e tem uma pré-Libertadores importante, com jogo na altitude. No dia 18 de janeiro, coisa de 20 dias depois, tem uma pré-Libertadores. Então, esse tempo para ele tentar ser o treinador certeiro para a temporada, ele já tá bem enxuto, né? Sim. Claro que o campo vai dizer se foi certo ou não. Isso aí você não tem como cravar que essa escolha foi certeira ou não, mas o tempo para ele poder escolher esse treinador é mais enxuto. Ano passado ficou muito marcada uma fala do Textor de que a temporada só começaria em abril, né? E esse ano... Exato, a coisa da fala da temporada começa em abril, é verdade. Esse ano o foco não, a temporada começa em janeiro, o planejamento está em andamento para a temporada. A partir de janeiro, em relação a reforços para o time,
o Botafogo está tentando e tem o desejo de fechar com a maioria deles até o Natal, para conseguir já na representação, ou até o ano novo, enfim, até a virada do ano, para conseguir ter ali no dia 5 de janeiro, ou 4, entre 4 e 5 de janeiro, que deve ser a data da representação, ter o elenco principal ali à disposição e já com o treinador. Então, a diretoria tem pressa para definir o nome do treinador, mas está com a lista na mão ali. O Textor, que vai ser quem vai centralizar essa busca por um novo treinador, claro, com a ajuda do Alessandro Brito, que é o diretor de gestão esportiva, e do Léo Coelho, que é o diretor de futebol, mas o Textor é quem vai centralizar essa busca por um novo treinador. Então ele está numa fase ali de estudos dos nomes, para depois começar a fazer aquelas tradicionais entrevistas dele, conversar com os nomes possíveis ali, com os candidatos, entender os estilos de jogo, o que esses caras pensam de futebol, o que esses caras têm de ambição para carreira, projeto de carreira. Então é essa fase que ele está. Mas, Bernardo, eu queria te perguntar, meu amigo, se você fosse John Textor, quem você escolheria para treinadores que estão disponíveis aí no mercado? Mas assim, com cheque em branco, assim? Não, também mantendo ali o Luiz bom senso. Henrique, né? Mantendo ali o bom senso. Não dá para trazer um Guardiola da vida, um Carlo Ancelotti, mas mantendo ali o bom senso do que é possível pro futebol brasileiro, do que o Botafogo também já tentou. O Vasco Matos, que foi um nome que quase veio pro Botafogo no ano passado, é um dos que está na lista ali também. No futebol brasileiro a gente tem alguns nomes aí no mercado disponíveis. É difícil falar um nome assim de primeira, assim, mas pegando no que o Botafogo já tentou de outras vezes, talvez o Vasco Matos, né? O Textor gosta de treinador estrangeiro, né? Então talvez... Você acha que seria uma boa aposta? Acho que seria uma boa aposta, enfim, para o que ele pensa, o que ele gosta do trabalho, enfim, eu acho que seria uma boa aposta. Mas é difícil pegar um nome agora assim de Eu iria, treinador. Dos nomes cogitados ano passado, eu tentaria. Engraçado como é que muda de uma temporada para outra, né? Eu iria no André Jardine. Acho que. E é engraçado. Jardine, André Jardine, técnico do América do México. Foi técnico do São Paulo, aqui no Brasil já, e da seleção de base, né? Seleção olímpica. Engraçado, né? Porque ano passado foi um nome que foi ventilado, o Botafogo chegou a fazer proposta. Uhum. Foi muito recusado pela torcida. Acho que a repercussão, se viesse ele nesse momento, seria outra. E ele mesmo não tá com tanta moral quanto ele tá no passado, né? Os dois campeonatos mexicanos, Clausura e Apertura, foram vencidos pelo Toluca. O América do México vinha numa sequência muito grande ano passado, quando ele tentou. Acho que seria um nome interessante. Acho que não é um técnico barato, o futebol mexicano paga bem. Mas que poderia acontecer agora. Ele tem contrato lá, precisaria ser convencido. O projeto talvez precisaria estar mais solidificado para ele de fato vir. Sim. Ano passado tinha cara que tava mais. Mas entre os nomes aí disponíveis, eu acho que seria um bom nome. O melhor nome pro Botafogo, eu acho, no momento, o Grêmio se adiantou e pegou antes, que seria a volta do Luiz, porque já conhece, já entende ali. E conhece um Botafogo mais bagunçado, inclusive, do que esse que provavelmente ele pegaria em 2026. É engraçado você falar em melhor nome, porque tem um outro Luiz Castro que também é cogitado aí, né? Ali no Botafogo, né? O Luiz Castro é português também, que estava na segunda divisão da França, no Nantes, também foi cogitado no ano passado, mas aparentemente agora não está nessa lista de nomes sugeridos pro Textor. Mas já que a gente está falando em nomes ali, né? O Freud explica aí, né? Não é possível. Mesmo nome. Não, e tem isso. Ou você tem um Luiz Castro, português, ou você tem um treinador com o nome de um rival do Botafogo, né? Vasco Matos. Imagina essa confusão toda. Mas, enfim, é muita no campo da especulação ali. Como a gente falou, o Vasco está nessa lista de nomes sugeridos para o Textor, o que não quer dizer que ele vai ser o escolhido, porque o Textor faz ali faz uma linha de corte dos nomes sugeridos para os nomes que ele vai de fato entrevistar, e depois, claro, ele vai ter que escolher um treinador para oferecer ali o contrato e tentar negociar com esse cara. Mas quer ver como é que tá diferente já só pelo fato do Campeonato Brasileiro começar em janeiro? Eu faço ali todo ano o ranking de técnicos, tava, inclusive, antes da gente gravar aqui, fechando, deve ir ao ar nessa mesma semana que o podcast tá fazendo. Dos 20 times da Série A do ano que vem, só o Botafogo não tem técnico. E a gente tá falando de 19 de dezembro. Então, assim, é uma época que os times estão sem técnico. Que ainda não definiram, que vão definir ali na primeira semana. E só o Botafogo. Do resto, os 20 estão. E os 20, assim, a chance deles seguirem até a estreia na Série A é muito maior do que nos anos passados, né? É verdade. Então, assim, o Botafogo... E os times estão com treinador porque
tentaram se adiantar e correr atrás disso, né? Porque dos que já estavam na Série A, o Cruzeiro perdeu o Leonardo Jardim, na segunda-feira da semana passada foi a oficialização da saída dele, e na terça-feira o Tite já foi anunciado. O Inter termina o Brasileirão com Abel Braga, já sinaliza ali que ele não vai ficar, depois tem a mudança na diretoria, chega a sinalizar com o interesse ali para o Tite, não consegue, depois já consegue fechar com o Pesolano. O Grêmio termina o Campeonato Brasileiro com o Mano Menezes, acerta com o Luiz Castro, como você falou. E vindo da Série B, a gente tinha o Coritiba, que não ficou com o Moser, e o Remo, que não ficou com o Guto Ferreira. Os dois já estão com o treinador também, o Fernando Seabra no Curitiba e o Osório no Remo, até surpreendente. Então, de fato, assim, os clubes começando a se movimentar mais cedo justamente por causa dessa mudança da CBF. Mas também, por outro lado, dá para dizer que o planejamento do Botafogo não está totalmente parado, né? Uhum. Por mais que não tenha o treinador, em termos de contratação, o Botafogo é um dos times que mais está agitando a janela de transferências ali. A gente sabe que o clube precisa, ou entende que precisa, tem uma lacuna ali no elenco, na zaga pelo lado direito, porque tem o Bastos, que foi o titular na campanha de 2024, com uma lesão no joelho esquerdo, passou o ano todo de 2025 fora praticamente. O Caio Pantaleão, que foi contratado ali prestes a começar o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, deu conta do recado, chegou e abraçou a vaga, mas também sofreu uma lesão grave no joelho na partida contra o Bahia, só volta em meados do ano que vem. Então o Botafogo não tem uma opção de zagueiro pelo lado direito. Gabriel Bahia, que vem emprestado do Volta Redonda durante o Campeonato Brasileiro, teve o contrato rescindido na semana passada, então já sabe que não fica. Então as opções disponíveis para o Botafogo começar o ano de zagueiros são Alexander Barbosa, canhoto, David Ricardo, canhoto, Marçal, que é o lateral, mas já virou quase ali um zagueiro, mas também canhoto. Então o Botafogo está no mercado atrás de um zagueiro pelo lado direito ali, fala-se muito do Ferrarese, do São Paulo, mas enfim. E para volante também, que é um primeiro volante com uma característica ali um pouco mais defensiva, porque negociou o Gregory durante o ano e sentiu falta de um jogador com a característica do Gregory, que é um volante também para ser o box-to-box, né? Bernardo, que me perdoe aqui na expressão, no uso da expressão em inglês, em português ali, um volante de área a área, né? Bernardo fica bolado quando a gente usa essas expressões em inglês aqui na redação. Tomo cada bronca. E aí tem algumas propostas aí no mercado já. Fala assim Júlio Romão, do Ferencváros. Fala assim Pedro Bicalho, do Karabag, do Azerbaijão. Fala assim Pablo Maia, do São Paulo. Enfim, tem muitos nomes ali. Marlon Freitas, consolidado. Danilo, consolidado também. Newton e Alan podem ser negociados. O Newton tem o interesse do Vitória, o Alan pode ser que, enfim, tenha o interesse de clubes do Oriente Médio, é o que se diz, mas o Botafogo no mercado é atrás de volantes e de pontas também, com características ele um pouco mais explosivas, né? Sentiu muita falta do Luiz Henrique, mas não só dele, claro, do Júnior Santos também, sim, que era um cara muito importante para essa válvula de escape do ataque do Botafogo, nessa personalidade que a SAF quer, de um time vertical, de um time de muita potência física, atletas altos e fortes, como o John Textor costuma falar. O que vocês têm achado dessas movimentações de mercado do Botafogo? Desses nomes aí que já circularam, já apareceram, e principalmente das posições que o Botafogo está em busca aí. Eu acho nomes interessantes. É claro que essa coisa do mercado, ainda mais nesse período do ano, tem muita coisa que pode acontecer, mas tem muito detalhe ali, que aí o São Paulo quer negociar, mas pô, quer o Vitinho, Marlon Freitas, e qual era mais um que ele queria? Savarino. Entendeu? Como é que você vai se fazer de Vitinho, Marlon Freitas e Savarino? Não tem como também. Então, assim... a gente está gravando hoje sexta-feira, dia 19, e esse podcast vai ao ar na segunda-feira, dia 22. Então, é isso. Do jeito que o futebol brasileiro é maluco, pode ser que chegue no domingo ou na segunda-feira de manhã, enquanto você está assistindo aí esse programa, e destrave alguma dessas negociações com o Botafogo, nunca se sabe. Mas o cenário atual que a gente tem é esse que você está falando. E a gente está falando agora do Botafogo especificamente, mas essa mudança de calendário também mexeu um pouco nessa questão do mercado da bola, ser mais ágil, mais rápido. Imagina se começar o Campeonato Brasileiro
no final de janeiro, com 2, 3 rodadas, você faz 1 ponto, ou faz 2 em 12 pontos. Já começa uma pressão ali, em 4 rodadas tem 2 pontos, 4 rodadas tem 3 pontos. Enfim, então isso tudo também pressiona os dirigentes para contratar jogadores e ir mais cedo ao mercado, né? Mas esse volante box to box, esse eu quero saber especificamente de você, assim. Você acha que o Botafogo tá precisando? Eu acho que tá precisando. Acho que De um box to box. Eu acho que tá precisando de área a área. Não, justo. E você, Thales? Eu acho que assim, o Botafogo tá mudando um pouco o perfil, né? Das contratações. Tá voltando. Ou tá voltando. Voltando ao que era, principalmente 2022, 2023, né? É curioso que a reação da torcida é mais positiva do que era 2022, 2023. Verdade. Deu certo, né? Mas resta saber o que vai ser de definição. Tem toda a questão também da situação do Thiago Almada. Acho que essa é a maior atenção, né? Do Botafogo, do processo do CASE. Pode sofrer um transfer ban a qualquer momento. Acho que isso também pode ser uma forma do Botafogo estar acelerando para fechar contratos logo, assinar contratos logo, para que isso não aconteça. Mas o Botafogo precisa... O Botafogo tem um bom elenco. Sim, o elenco é bom. Eu acho que precisa pensar no goleiro, ainda que não pareça ser um dos grandes objetivos da diretoria. Acho que precisa ter um atacante que consiga competir com o Arthur Cabral, ainda que eu acho que o Arthur Cabral seja capaz de fazer um ano bem melhor do que ele fez. Acho que fisicamente ele precisa entender os problemas que tem e que não tem, para entender o que é capaz, para saber se o Arthur Cabral é um potencial titular absoluto ou um jogador que vai disputar vaga. Acho que todas O que se diz internamente do Arthur Cabral é que o fato dele ter chegado no Botafogo sem ter tido férias, depois de ter saído da Europa, atrapalhou um pouquinho ele, porque ele chega ali em junho, quando o Igor Jesus estava praticamente negociado com o Nottingham Forest, mas antes do Mundial, então tem ali um período que o Botafogo tem os dois no elenco, por exemplo, na disputa do Mundial. Mas o Arthur Cabral estava indo de férias para Paraíba, para a cidade onde ele foi criado. Quando acertou com o Botafogo, já viajou direto para o Rio de Janeiro para depois ir para os Estados Unidos para se apresentar. Então, de fato, não conseguiu ter um descanso ali. E, além disso, ele tem um problema crônico na coluna. Sim. Que a avaliação feita pelo departamento médico, pela comissão técnica anterior do Botafogo, era de que o fato dele jogar no gramado sintético, que é um gramado, enfim, considerado qualificado internamente ali, com a aprovação da FIFA, mas que de fato é um pouco mais duro, ele não conseguiria ter a recuperação completa desse problema dele na coluna, que isso poderia ter atrapalhado um pouco ele. Dizem que é uma situação semelhante à do Paulinho, inclusive, do Palmeiras. Que também seria por esse lado. Isso precisa ser decidido, assim, para entender que nível o Botafogo vai poder contar com o Arthur Cabral, né? Principalmente no início da temporada. No início da temporada, porque precisa de... Nada deu certo, né? Falando a verdade, assim, foram momentos muito... Tanto é que o Botafogo termina o Campeonato Brasileiro com alguém com 5 gols como artilheiro do Brasileirão. Você não pode ter sido o Marçal, Cuiabano, o Savarino, com muito pouco gol. O Botafogo precisa entender esse atacante, porque o Igor Jesus seguirá deixando uma saudade muito grande. Veio do Tiquinho também, que em 2023, não tanto em 24, mas no primeiro semestre de 24 também, estava muito bem. E depois nada aconteceu, nem o Arthur Cabral aconteceu, e os reservas do Arthur Cabral. Chris Ramos foi muito... Só alguns jogos, o próprio Kadir ainda é um jogador que precisa ser maturado ainda. O Mastriani definitivamente não é um jogador no nível que o Botafogo quer ter, que é um time que disputa títulos ali. Então é uma posição que precisa de um pouco de cuidado. Acho que vai surgir muito nome ainda. Acho que a janela do Botafogo vai ser uma janela ainda confusa. Costuma ser muito longa. Com nome, com o jogador que acerta e não vem, jogador que não acerta e vem de última hora. Vamos ver. Assim, eu tô muito curioso, não só com o Botafogo, né? Acho que geral, assim, nessa janela no meio desse calendário novo aí. Acho que tudo vai ser muita novidade aí. E a gente vai acabar sendo surpreendido em alguns momentos com contratações ou saídas dos times, assim. Acho que o Botafogo tem que temer mais as saídas do que as contratações. Pensar mais nisso, assim. Acho que tem pilares do time ali. Acho que o Botafogo pensar nos novinhos ali, Montoro e Barreira, como pilares ali para a construção de um novo time, é algo que pode dar muito certo, especialmente o Montoro. Acho que o Montoro é um jogador que, em campo, vendo pela TV, ele muda o jogo por completo, assim, do Botafogo. Do scout, eu acho que foi a maior
o maior acerto no ano passado. E se o Botafogo se basear no Montoro, ainda que seja um garoto, para montar um time, tem tudo para dar muito certo. Só para não deixar a informação incompleta, a janela de transferência começa no dia 5 de janeiro e vai até março. Então, vai começar antes do Campeonato Brasileiro, mas nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro ainda vai estar em andamento. Então, pode acontecer justamente isso que você falou. Às vezes, um time está com ali 1, 2, 3 pontos, nos 12 disputados e vê, agora o negócio está ficando sério aqui, vou ter que me reforçar um pouquinho mais. E sobre isso que o Thales estava falando, das saídas, Botafogo e o John Textor, principalmente o John Textor, ele tem uma ideia de que ninguém é insubstituível. Então, ele leva esse mantra dele para o staff do Botafogo e também para o elenco, para os treinadores e afins. Então, mesmo que o Botafogo tenha ali algumas estrelas ou alguns jogadores fundamentais para a base do time ali, como Alexander Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas, o Danilo, o próprio Savarino, o Vitinho, enfim. Até esses caras não são considerados insubstituíveis. Então, às vezes aparece uma proposta astronômica, que pode acontecer no futebol, embora improvável pela idade de algum desses caras. Talvez o Botafogo até negociasse. Mas 2 jogadores, especificamente, que o Botafogo está olhando com muito carinho, de fato, e que não quer negociar de jeito nenhum, são justamente esses 2 jogadores que o Thales falou. O Álvaro Montoro e o Jordan Barreira. Claro, pela qualidade técnica que eles demonstraram nessa temporada, mas também por uma crença do departamento de futebol do Botafogo, que por mais que eles já estejam mais valorizados do que quando eles foram contratados pelo Botafogo, até porque eles disputaram a Copa do Mundo Sub-20, foram bem. O Montoro teve que sair um pouco antes ali do término da competição pela Argentina, porque teve uma lesão na clavícula, mas o Jordan Barreira foi considerado por muitos um dos 3 principais jogadores da Copa do Mundo Sub-20. E aí eles terminam o ano como titulares do Botafogo, em alta ali, marcando gols, dando assistência, marcando golaços, né? O Jordan Barreira marcou um golaço contra o Corinthians, o Montoro um golaço contra o Fortaleza. Então eles terminam o ano muito valorizados. E se dá para chamar de inegociáveis alguns dos jogadores do Botafogo, eu fico com a impressão de que são mais esses 2. Pela crença de que eles já estão mais valorizados, mas que eles vão valorizar ainda mais se eles começarem mas negociáveis a em temporada. Que contexto, né? Isso que eu acho, assim, o contexto do Botafogo não é como de nenhum clube mas do Botafogo mais ainda, ele é muito mutável, né? Sim. Então, assim, eles eram inegociáveis, e agora? E se esse transfer ban vier, eles seguem sendo negociáveis? O Botafogo precisa ficar atento a isso, não é um pessimismo nublado aí com o Botafogo, não, mas é porque é uma incógnita, né? Sim. Então, assim, de inegociável para negociável é um pulo. Então, às vezes a realidade pode se impor a um conceito ali que foi colocado anteriormente. E eu acho que vale a gente falar também essa possibilidade de transfer ban pelo não pagamento do Botafogo pelo Thiago Almada ao Atlanta United. Tá dentro ali um pouco da névoa que perdura sobre a parte administrativa do Botafogo, justamente pelas incertezas do Textor ali, do seu grupo de sócios na Eagle. Nos bastidores surgem alguns rumores, nos bastidores da SAF, do Clube Social, de que o Textor pode ter encontrado um parceiro ou uma empresa parceira que o ajude a quitar as dívidas que ele tem com a Ares, que é a principal credora da Eagle, e o motivo da principal dor de cabeça dele dentro da companhia. Mas, enfim, de certa forma é uma coisa muito incerta e que até dificulta que a gente faça uma previsão do que vai ser o 2026 do Botafogo, né? Porque é isso, o Thales e o Bernardo falaram, o elenco do Botafogo é um bom elenco, a gente ainda não sabe quem vai pilotar esse elenco de treinador. O que se diz também é que essa busca pelo treinador pode ser atrapalhada pela questão financeira, pelo momento financeiro que o Botafogo vive por conta dessas incertezas, pela necessidade ali de gerar receitas também. Às vezes pode ser buscado um treinador não tão medalhão assim, como era tentado anteriormente na SAF. Mas dentro dessas incertezas, eu queria entender de uma forma geral como é que vocês estão de expectativa para o 2026 do Botafogo. Esse ano, por exemplo, a expectativa era de continuidade na briga por títulos, depois de Botafogo ter sido campeão da Libertadores e do Brasileirão no ano passado. Não conseguiu, mas de certa forma, mesmo num ano conturbado, cheio de altos e baixos e bagunçado, o clube conseguiu uma vaga na Libertadores. Então, de certa forma, pode ser considerado uma coisa positiva ali, né?
não é o que o time tentava, até porque não conseguiu a vaga direta também, que era o objetivo ali, mas conseguiu a vaga na pré, que já é importante. Então, qual é a expectativa de vocês para o Botafogo do ano que vem? A minha expectativa é, como o Thales falou, eu também falei, o elenco é bom. Eu acho que ele ali no Brasileiro, ele tá ali naquele bolo ali de 5, 6 ali que vão chegar pra brigar pelo título. Lá na frente, depois, por circunstâncias A, B ou C, pode ficar pra trás ali um pouco, enfim, o Botafogo pegou a vaga na pré-Libertadores, mas deixou de ir pra vaga direto por causa de um ponto, né? Questão de diferença Fluminense de um ponto. Primeira só, acho que foi 5 ou 6, né? Enfim. Sim. Enfim, então, tudo ali meio que no bolo ali. Então, assim, ele tá no bolo ali pra brigar pelo título. Agora, eu acho que ele tem uma pré-Libertadores bem, bem complicada, assim, especialmente da questão do time equatoriano, que pode ser a LDU, né? Ou Barcelona. Enfim, principalmente se for a LDU, a questão da altitude, que é um time mais cascudo também. Tem um argentino Júnior também que acho que vai dar jogo contra o equatoriano. Não é aquela coisa. Tá garantindo a fase de grupos. Não é assim. Vai ter que jogar, entendeu? Você pode ir para uma altitude na Bolívia no primeiro jogo e a coisa desandar de uma maneira que você não consegue recuperar no Rio de Janeiro, entendeu? Mas enfim. Mas eu acho que é elenco para brigar por títulos, enfim. Copa do Brasil é um torneio eliminatório, enfim. Então, assim, eu acho que é um 2026 de otimismo, pelo menos ali dentro de campo, assim, vamos botar assim, dentro das 4 Is. Aí não sei se é interferência de problemas externos, questão de questão envolvida a Igor, etc., pode atrapalhar o externo, levar para o interno, mas dentro de campo, com os jogadores, com o elenco, dá para brigar por título sim, com certeza. Thales? Eu acho que o Botafogo não briga por título, não. Acho que o Botafogo não tem uma... Acho que é difícil fazer uma previsão, mas é fácil traçar um teto para cima e um teto para baixo, não, né? No caso, um chão, né? Acho que o Botafogo, no máximo, fica ali um pouquinho acima do que conseguiu hoje. Nessa temporada, né? Porque tem justificativas para isso. É um elenco bom. É difícil aconteça o que acontecer no pior dos cenários pro Botafogo, é difícil uma desmontagem completa do elenco, porque os jogadores têm contrato e tudo mais. Mas o cenário é muito instável. E diante do cenário instável, eu acho que o chão é bem pior do que ano passado. Pode ser que a depender do que aconteça na temporada, seja um time de meio de tabela, para baixo. Acho que não é um time que vai entrar numa super crise, até por ter esse elenco bom, que vai brigar para não cair. Acho que não. Acho que é difícil fazer essa previsão. Acho que o Botafogo, como todos os outros times, vai ter que se entender nesse novo calendário, mas é muito mais fácil se entender tendo previsão de dinheiro, gestão, planejamento de elenco. Isso tudo o Botafogo não tem ainda. Então, assim, o Botafogo que disputou as últimas 2 temporadas de abril a dezembro, vai ter que se adaptar também para disputar de janeiro a dezembro. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não acho que é um ano de perspectiva otimista para a torcida do Botafogo, não. Acho que a perspectiva otimista é tentar fazer com que o time consiga... A gestão, na verdade, o clube consiga se organizar de novo para tentar uma retomada a partir de 2027, 2028. Acho que o Botafogo já deu uns passos para trás. Para fechar, nota de cada um de vocês pro ano do Botafogo em 2025? Eu dou nota 5, assim. Campeonato Carioca nem foi a semifinal de novo. Aí perdeu a Recopa pro Racing, perdeu a Supercopa pro Flamengo. No Brasileiro, conseguiu ali ir bem no Brasileiro, conseguiu uma vaga pra Libertadores, na fase pré. No Mundial de Clubes, foi até as oitavas, com vitória sobre o PSG, e ficou a expectativa de eliminar o Palmeiras nas quartas e poder avançar mesmo ali, né? De repente até chegar uma semifinal. Então acho que seria o São Paulo nas quartas, né? Oi? Não, do Mundial de Clubes. Sim, eliminar o Palmeiras nas oitavas e avançar até mesmo uma semifinal de Mundial de Clubes. Tem uma eliminação precoce nas oitavas para a LDU, né? Que ninguém esperava, Sim. enfim. Então acho que uma nota 5 pro Botafogo na temporada. Justo. Eu vou com mais ou menos dentro dessa lógica, nota 6, com uma lógica de que tem 2 momentos, um momento muito especial na temporada, né? Que foi a vitória contra o PSG. Acho que é um dos jogos históricos da história do Botafogo mesmo. Entra dentro, talvez, dos 10 da história do Botafogo. Acho que sim, assim. Pela relevância da competição, por ser o atual campeão da Champions League. Acho que é muito legal, um jogo que deu orgulho à torcida. Foi o momento máximo desse Botafogo de 2025. Acho que vai ser lembrado por isso, por esse gol do Igor Jesus. E acho que, enfim, por mais que tenha sido para Libertadores,
a SAF ainda consegue demonstrar algumas evoluções, e a evolução de ter 3 Libertadores consecutivos pela primeira vez na história do clube é importante também. Mas de resto foi muito decepcionante. Eu acho que dentro dessa linha de evoluções da SAF, é inegável que a temporada do Botafogo foi irregular, mas uma coisa que as pessoas que a gente pode escutar valorizam muito internamente no Botafogo foram alguns avanços estruturais ali. Sim. Então, o CT, de fato, quando a gente visita ali, avançou bem em termos de estrutura. O Botafogo conseguiu levar a base para treinar no CT do time principal ali, então o Sub-20 tem treinado ali constantemente, está fazendo a preparação para a Copinha lá, às vezes o Sub-17 vai também. Agora, em janeiro, eles estão na expectativa de inaugurar a chamada área molhada, que vai ser uma coisa importante para a recuperação dos jogadores, questões físicas, que justamente esse ano foi uma das dificuldades que o Botafogo teve. Então, acho que só para complementar no debate aí, nas percepções de vocês sobre o ano do time. Eu acho que sim. Acho que estruturalmente o Botafogo falou-se nisso. Poderia ter sido um pouco mais clara a comunicação sobre isso. Sim. Que seria um ano de estabelecimento dessas questões. Porque a comunicação do Botafogo em si, né, com esse ano de confusão e tudo mais, não foi muito clara. Acho que é algo que o clube precisa se atentar um pouco mais para comunicar para fora o que está acontecendo, para o seu torcedor, inclusive. Acho que isso é importante, ainda que o cenário seja muito confuso. Mas acho que é isso. Tem essa vitória contra o PSG, tem a classificação para a Libertadores, mas o começo do ano, principalmente, assim. Eu até concordava, né? Porque agora já é outra época com o Textor na ideia da temporada de abril e dezembro. Acho que o futebol brasileiro demitia muito treinador até abril. Acho que o futebol brasileiro não tinha capacidade mesmo física e de calendário para jogar uma temporada no ano inteiro. Mas nessa temporada especificamente, o Botafogo tinha a Supercopa, tinha a Recopa. Se a gente estivesse falando do Botafogo aqui hoje, acontecesse tudo que tinha acontecido, não classificou para a fase direta de grupos, não ganhou nenhum título, mas conquistou uma só dessas tacinhas, mas essas taças de um jogo só, levantou um troféu, ganhou do Flamengo na Supercopa, ganhou do Racing, que foi um time importante, né? O ego da torcida estaria um pouquinho mais inflado e o Botafogo deixou isso de lado em janeiro e fevereiro. Agora tá com outro desafio para mais um janeiro e fevereiro que vem aí. Então, qual foi a nota? 6. 6. Perfeito. Meus amigos, obrigado aí pela presença, pelo bate-papo, pelas análises, tá? E pessoal, como o Thales falou, é o último Toque Passa do ano, ou a não ser que vocês queiram assistir a dos outros 3 times, Vasco, Fluminense e Flamengo, aí podem acompanhar aí também, mas é a última semana de Toque Passa do ano, então queria agradecer aí por vocês estarem com a gente durante essa temporada. Foi uma temporada muito bacana, a gente teve a oportunidade de receber diversos convidados dos mais variados campos ali, né? Jogadores, treinadores, dirigentes, futebol feminino, futebol masculino, muita gente falando de base também. Foi bem legal, uma coisa muito ampla, assim. Então, eu acho que foi uma oportunidade bacana de apresentar alguns personagens do mundo da bola, como a gente fala, para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa temporada e ano que vem tem mais. Valeu.